Meus irmãos, a paz do Senhor. Minha gratidão ao Senhor por sua bondade, graça, misericórdia, compaixão, benevolência, pela oportunidade preciosa que me proporciona poder estar com o seu rebanho, celebrando o seu nome e com o privilégio de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Mas se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Quero agradecê-lo muitíssimo por Ele ter investido em mim hoje, permitindo-me amanhecer vivo e dando-me a dádiva de poder estar no seu santuário com a sua noiva e com o presente celestial de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Externar o meu júbilo de gratidão ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor João Amaro. Agradecê-lo muitíssimo pela generosidade para comigo. Obrigado, querido. Pela confiabilidade, credibilidade, pela forma meritória e honrosa que me recebe aqui, estendendo as suas mãos sacerdotais, me acolhendo e permitindo-me cooperar com o seu honrado, frutífero e abençoado ministério. Ver este rebanho é uma sinalização que a mão de Deus se move em seu favor. E comprovando o seu chamado, a sua vocação e o seu ministério. A nossa oração é que a cada dia seja multiplicado em vossa vida, em toda a sua família, a graça, o amor, a misericórdia e a benevolência divina. E que o Senhor continue te sustentando para a sua glória, cobrindo com o precioso sangue, revestindo de toda a armadura de Deus e concedendo-lhe saúde e longevidade para a glória de Jesus Cristo. Saiba que muito me dignifica o Senhor hoje poder estar cooperando com o seu ministério e debaixo da sua autoridade pastoral. É uma dádiva celestial poder servir a Jesus debaixo do seu pastoreio. Deus o abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Agradecer aos irmãos que têm sido canais da bênção de Deus para comigo, me conduzindo, cuidando, e hoje aqui nos dando o privilégio de estarmos juntos, como o pastor Vitor, tem sido um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. O presbítero Mateus, que foi a primeira pessoa que fez o contato para que eu pudesse estar aqui, o presbítero João, a irmã Jordana, que têm sido canais da bênção de Deus, assessorando de forma muito plena e com excelência a minha família, minha esposa, minha filha. E eu quero agradecê-los. O presbítero João tem feito um trabalho extraordinário com a juventude e hoje nos dar aqui a bênção de estarmos juntos. Deus seja louvado por tudo, por tudo. Abra sua Bíblia por bondade. Abra sua Bíblia por bondade. Obrigado. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 1.
e leiamos o versículo de número 20. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, e o versículo é o versículo de número 20. Se você tem esse texto na mão, diga graças a Deus. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Por bondade, vou pedir duas generosidades aos irmãos. A primeira, assentai-vos. E a segunda, mantenha a sua Bíblia aberta. Você vai precisar dela hoje aqui. Eu gostaria de, antes de criar o pano de fundo do que a gente vai falar aqui, solicitar a sua bondade para olhar para esse texto. Este versículo. Veja, sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu. Então, uma pergunta muito simplória. Ana poderia conceber? Ela poderia, mas a Bíblia está afirmando que ela concebeu. O que acontecera, tanto na dinâmica divina, quanto na dinâmica sociológica, quanto na dinâmica biológica, para ela conceber? Primeiro, ela deu à luz a um filho. Um filho. Por que um filho e não uma filha? Por que não nasceu uma pessoa do sexo feminino? Outro detalhe, e chamou seu nome Samuel. Não foi Deus que deu o nome a Samuel. Foi Ana. Ela olhou e disse: vai se chamar Samuel. Não foi Deus, foi ela. Ana era casada com Elcana. Mas veja o final do versículo. Ela não diz que Samuel é resultado do relacionamento íntimo ou conjugal dela com Elcana. Ela vai dizer que Samuel é a materialização em forma de ser humano de uma resposta, de um pedido. Ela pediu e recebeu. Ela não diz que foi Elcana que o gerou. Ela disse o seguinte: é um presente que o Senhor me deu. Hoje, baseado nisto aqui, vou falar um pouco da razão do seu propósito existencial. Por que você existe? Porque exatamente você tem esse pai, esta mãe, esta família. Por que você é exatamente o que você é e não outra pessoa? Por que você não nasceu aqui no palácio da rainha da Inglaterra e foi nascer naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, naquele país? Hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. E a gente vai entender o que rege a nossa vida. Se são as promessas de Deus ou se são os propósitos. O que dá legalidade ou validade à nossa vida? As promessas ou os propósitos? E Samuel, hoje, vai ser o nosso protótipo, o nosso modelo, o nosso retrato. Há uma probabilidade grandíssima de você olhar para Samuel e enxergar a si mesmo.
de olhar para si mesmo e enxergar Samuel. E você vai compreender hoje que não era para você ter nascido, era para ter outra pessoa no seu lugar. Mas você vai entender por que você nasceu, por que você existe, e a razão plena da sua existência na face da terra. Então hoje há uma possibilidade de Deus trabalhar no seu interior, conscientizando e despertando você a valorizar mais a si mesmo, a si mesma, quando você descobrir a razão proposital da sua existência e que você é o design por excelência do Todo-Poderoso. É justamente o que este versículo nos proporciona. Como eu vos disse, hoje nós estamos tendo Samuel, um personagem do sexo masculino, que mudou e influenciou toda a sua geração por causa do seu propósito existencial. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, Samuel não era para existir. Samuel não era para estar no mundo dos homens. E Samuel não era para existir por algumas razões. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis, não tem uma profecia bíblica anunciando o nascimento de Samuel. Quando você analisa a dimensão divina, a dimensão angelical, a dimensão profética e uma dimensão sociobiológica, nessas 4 dimensões imperam a impossibilidade do nascimento de Samuel. Por exemplo, se você vai na dimensão divina, não há nenhum ecoar de Deus, nenhuma manifestação de Deus, nenhuma ação de Deus sinalizando o nascimento de Samuel. Você visualiza isso quando Isaac está para nascer, o próprio Deus se revela a Abraão, anunciando o nascimento de Isaac. Com Samuel, Deus está em silêncio. Quando Sansão, que também é fruto de um útero estéril, quando ele é projetado a nascer, há uma manifestação de uma cristofonia, uma personificação do Cristo nas páginas veterotestamentárias, em forma do anjo do Senhor, e os céus se mobilizam para anunciar à mãe de Sansão que ela daria a luz ao mesmo. No caso de Samuel, está tudo em silêncio. Quando João Batista vai nascer, Deus utiliza o profeta Malaquias, em média de 400 a 600 anos antes, e anuncia profeticamente que estaria enviando outro Elias, não Elias o tesbita, mas se referindo a João Batista, com um ministério similar ao de Elias. No caso de Samuel, não há nenhuma evidência desta. Até mesmo Jesus, para nascer no mundo dos homens, Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a Maria
que ela conceberia o Salvador. No caso de Samuel, os céus estão em silêncio. Quando você vai na dimensão profética, você não encontra nenhum profeta como Malaquias ou outros profetas que profetizaram vida, nascimento, ressurreição, milagres. Você não tem nenhum profeta exercendo seu ministério profético, numa voz profética, ecoando acerca do nascimento de Samuel. Há um silêncio na dimensão divina, há um silêncio no ambiente profético. Quando você vai para o reino angelical, você não tem manifestação do anjo do Senhor, você não tem manifestação dos anjos, como no caso da família de Abraão, como no caso da família de Manoá, como no caso da família de José e Maria. Você não vê anjos se movendo, falando, anunciando o nascimento de Samuel. Também há um silêncio no reino angelical em relação ao nascimento de Samuel. E quando você vai para uma visibilidade sociobiológica, você não vê nenhuma menção no campo sociológico e biológico de possibilidade do nascimento de Samuel. Haja vista que sociologicamente Ana dividia seu esposo com Penina. E além disto, sua madre era estéril. Então, biologicamente, era uma impossibilidade de Samuel nascer. E por que esta impossibilidade? Por algumas razões. Dentre elas, você vai ver que a esposa de Penina, de Eucana, a qual se relacionava dentro da cultura Penina e Eucana, no exercício da sua masculinidade, colocando em prática a sua virilidade, ele tinha êxito com Penina. Ele vinha com a mesma potencialidade, colocando em prática a sua masculinidade e virilidade, e com Ana, ele não produzia resultado. Outra verdade, dentro do contexto cultural a qual Ana está inserida, usando uma linguagem odierna ou contemporânea, se Ana procurasse os melhores médicos da área uterina da época, nenhum médico poderia reverter o quadro de Ana, porque o quadro de Ana não era biológico. O quadro, o diagnóstico e, entre aspas, o problema de Ana era divino. Porque quando Ana estava sendo formada no ventre de sua mãe, como diz o Salmo 139, quando eu era uma massa informe, os teus olhos me viam, e eu estava escrito no teu livro, antes mesmo de eu existir. E quando Deus colocou o projeto Ana no ventre de sua mãe, que Deus definiu o seu sexo, Deus decidiu que ela viria ao mundo dos homens, sem a bênção da maternidade, sem a bênção da fecundidade e sem a bênção da multiplicação. Haja vista que a Bíblia vai afirmar que a madre de Ana fora cerrada ou fechada pelo Senhor. Haja vista que, à luz da Bíblia, numa linguagem apocalíptica, vai dizer que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas a
porta que o Senhor fecha, também ninguém abre. E como o Senhor fechara a madre Diana, então nenhum tratamento, nenhum medicamento, nenhum especialista da época poderia mudar o quadro de Ana. Seu útero era deserto e estava fechado para ser improdutivo, infrutífero e, numa linguagem bem humana, a chave nas mãos de Deus. O Senhor fechou a sua madre. Então isso significa dizer que todas as dinâmicas ou dimensões apresentadas regem a impossibilidade do nascimento de Samuel, guardando sempre, não há nenhuma promessa acerca do nascimento de Samuel. E por que ele nasce? Se Deus não falou, se profetas não profetizaram, se anjos não anunciaram, e o útero é estéril, por que ele vai nascer? Ele vai nascer por causa de um propósito. E guarde isso que eu vou falar, que é uma desconstrução do que cantamos e muitas das vezes afirmamos. O que rege a nossa vida na terra não são as promessas de Deus. O que rege a nossa vida na terra são os propósitos de Deus. Promessas podem ser revogadas. Propósitos são irrevogáveis. E eu posso, além mais, desconstruir outra ideia. Quem tem promessa não morre. Os maiores homens de Deus, heróis da fé, morreram com promessa. Morreram visualizando promessas que só foram cumprir no futuro. Porque o que rege a nossa vida não são as promessas de Deus, são os propósitos. E lembrando mais uma vez, promessas são revogáveis, propósitos são eternos. Prova disso bíblica, no próprio livro de Samuel, você vai ver Deus chegando para Eli, o sacerdote da época, fazendo promessas, dizendo para ele que não faltaria cadeia sucessória, que a descendência dele seria o elo de sucessão e que assumiria o ofício sacerdotal. Mas no processo da negligência, na corrupção dos filhos, Deus chega novamente para ele e diz: eu te disse que não faltaria sucessão para ti, mas hoje eu corto teu braço, ou seja, eu corto a sua autoridade, o seu poder, e hoje eu estou mudando tudo. A partir de hoje, você não terá mais descendência como sua cadeia sucessória. Acabou tudo. Deus revogou o que ele disse. Outra é quando Deus envia Isaías para o rei, para anunciar: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. O rei põe a face para a parede, vai chorar e vai orar. O profeta nem tinha saído do palácio do rei. Deus diz: volte e diga para ele que eu vi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração, e eu mudei de plano, eu mudei de projeto, eu mudei de pensamento. Diga para ele que, além de eu curá-lo, eu ainda vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus mudou a promessa, mas uma questão de propósito para entender isso. Se tem um homem na Bíblia
que deveria ser exterminado instantaneamente, este homem deveria ser Davi. Porque Davi, ele não só quebrou o 7º mandamento, em um ato ilegal, profano, com Betseba, ele quebra naquele ato os 10 mandamentos de uma vez só. Mas Deus não exterminou. Pelo contrário, Deus vai dizer 2 vezes: é um homem segundo o meu coração. E Deus pegou Davi lá na frente. Pagou um preço altíssimo, mas não o exterminou. Por quê? Por causa de um propósito. Porque qual será no milênio o trono que Jesus vai herdar? O trono de Davi. Ele vem da raiz de Davi. E por causa de um propósito, aí chega Jó e diz: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos ou frustrados. O que rege a tua vida não são promessas. É Deus te dizendo: não vá para a zona da vitimização, porque você ouve, eu tenho promessa, eu sou filho da promessa. Fique tranquilo, o que rege a tua vida não são promessas, são os propósitos. E você vai entender isso hoje, porque Samuel não tinha promessa, mas ele vai vir ao mundo dos homens por causa de um propósito. De um propósito. E onde você visualiza esse propósito? Você visualiza esse propósito num rompimento de barreiras praticado, exercido por Ana. Ana tinha consciência que biologicamente era impossível dela gerar. Ela tinha consciência disso, porque ela era zombada, ela era humilhada, ela era escarnecida, ela era um referencial de vergonha, de vexame, e dentro da cultura da época, era considerada uma mulher desgraçada, maldita, infeliz, porque não havia reprodução de filhos. Ela tem consciência disso. Mas que o grande segredo em Ana, que ela não permitira nenhuma circunstância dessas que eu citara aos irmãos, de fazê-la refém. Ela está sempre em movimento, ela está sempre em atividade, e ela vai romper as barreiras, estabelecendo um propósito. E onde você visualiza isso? No capítulo 1, no versículo 11, quando diz assim, ela chorando abundantemente, com a sua alma amargurada, e diz assim, e fez um voto. E fez um voto. Aqui é a parte B do versículo, o segredinho está na parte A. E fez um voto. O que é esse voto? É um estabelecimento de um propósito. É a projeção de um propósito. É a realização de um propósito. Ela estabelece um propósito. E ao estabelecer esse propósito, ela abre os lábios e diz assim, Senhor dos exércitos. O tempo não dá para trabalhar o que ela está dizendo nessa expressão vocal dela, quando ela diz Senhor dos exércitos. Ela está mexendo com o sentimento divino. Porque Senhor significa, num conceito bem simplório, dono, possuidor, governo. Quando ela diz Senhor, ela está dizendo, eu reconheço o seu governo sobre mim. E eu sou apenas tua serva. Mas eu quero que tu saibas que tu não é apenas Senhor da minha vida. Tu és Senhor dos exércitos. E exército aqui é
todas as miríades e miríades de seres angelicais. Ou seja, se tu tens o poder, como exercer esse poder, criando do nada todas essas miríades que estão sobre o seu comando, o que tu não és capaz de fazer comigo? Na minha história, na minha existência, ela diz tudo isso quando ela diz: Senhor dos exércitos. Aí ela vai para o caminho da humildade, se benignamente, ou seja, se tu usares de bondade, de benevolência, de compaixão, e o Senhor mudar o seu foco, inclinar sua face a mim, atentando para a minha aflição, minha dor, minha vergonha, minha angústia, meu vexame, minha humilhação, e da tua serva te lembrares. Agora preste atenção nesse pedido. E da tua serva não te esqueceres, mas que é uma conjunção coordenativa que tem a finalidade gramatical na língua portuguesa de desconstruir tudo que fora dito anteriormente e fazendo uma projeção que vem algo positivo. Ela diz: mas a tua serva deres um filho. Nessa versão usa homem, em outra versão varão. Uma mulher estéril não faz esse pedido. Ela não faz esse pedido. Ela só quer ser mãe. Se Deus vai dar masculino ou feminino, não importa. Ela só quer ser mãe. Só que Ana, ela sai do ambiente natural. Ela vai para a dinâmica divina, para a dimensão divina. E ela especifica ao Senhor o que ela quer. Ela fala assim: eu quero ser mãe, mas eu não quero uma menina. Eu quero ser mãe de um filho homem. Preconceito? Discriminação? Não. Você vai ouvir algo aqui. É que mesmo ela estéril, ela carrega dentro de si a chama da honra. Porque o primeiro filho é o filho da honra. O primeiro filho é o substituto do pai. É o sacerdote da casa após o pai. É o provedor após o pai. E além disso, que é o mais segredo, vem promessas anunciando o nascimento do Messias. E ela carregava dentro de si a esperança. Mesmo estéril, ela não perdera a esperança. Guarde isso. Mesmo tendo tudo deserto, mantenha a chama da esperança. Só que ela vai um pouco além. E ela diz assim: se tu me deres um filho, varão ou homem, esse filho não será meu. Eu não serei a mãe dele. E ele não ficará comigo. Eu vou pegá-lo. Na cabeça dele não passará navalha, porque ele será diferente de todos, consagrado para o seu uso exclusivo, e eu vou pegá-lo e vou fazer dele uma oferta. Eu vou te devolver. Eu vou te entregar. Posso ficar à vontade aqui? Porque já falta 5 para meio-dia.
Eu nem comecei. Aí ela tem um voto. Aí preste atenção que ela está orando, votando e estabelecendo Samuel. Ok? Deus não fala. O céu está em silêncio. O sacerdote está em silêncio. E ela ainda sofrendo os escárnios, a zombaria de Penina. O sacerdote já estava em declínio. E ela naquele caos existencial, chorando, sem comer, seu coração não estava bem. E Eucana questiona: por que choras? Por que não come? Por que não estás bem? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana não está pensando em quantidade. Ela está pensando em ser bênção. Independente da quantidade. Aí ela ouve o seu esposo, ela faz um alimento, e mesmo amargurado, com as lágrimas descendo, o sacerdote olha para ela, e Ana tinha um segredo muito peculiar. Ana não falava com os lábios. Se você olhar para a Bíblia vai dizer que ela falava pelo coração. Os lábios só se moviam, mas não saía a voz. Ela falava pelo coração. Ou seja, tinha o balbuciar, mas não tinha eco. O sacerdote, como diz, em declínio, a enxerga como uma embriagada, fora de si. E ela diz: não, tua serva, ela não está embriagada. Tua serva está só amargurada. A tua serva só está machucada por dentro. Agora, tem algo aqui que isso aqui é outra vertente, mas eu vou dar um insight aqui. Mesmo que você esteja lidando com um líder, com um pastor, com um sacerdote, ele esteja em declínio, vigie, tome cuidado, não toque, porque a qualquer momento Deus pode dar um toque e ele ser um canal de Deus para você. E aonde você visualiza isso? Porque Eli já está em declínio. E depois que Ana afirma que ela não está embriagada, não me tenhas como filho de Belial, sabe o que ele vai fazer? Ele diz assim para ela: vá em paz. Olha o que ele vai ministrar na vida dela. Vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que tu lhe fizeste. Ele não a viu orando, mas olha o que ele está ministrando. Quando ela recebe isso, disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. A palavra profética a curou. E de um homem que já estava em declínio. Então guarde bem isso. O cano pode estar enferrujado, mas a água é limpa. Eu disse tudo isso para chegar a esse momento.
E sucedeu que Ana concebeu. Passado algum tempo, ela concebeu. Deixa eu parar um pouco aqui. Sucedeu que, e passado algum tempo, sucedeu a sua humilhação, sucedeu seu voto, sucedeu a palavra profética, sucedeu a orientação do seu esposo e o culto que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles estavam adorando ao Senhor, e no meio da adoração, nada acontecera. E termina a adoração, e eu vou pedir para colocar o versículo 19, porque eu vou falar algo aqui, e para não gerar escândalo, eu vou provar na Bíblia. Põe o versículo inteiro, a parte A. Veja que eles estão lá no santuário, eles estão no templo, eles estão adorando a Deus. Depois de se levantarem de madrugada, aí termina o culto no santuário, termina a adoração no santuário. Elcana pega a Ana e a leva para sua residência em Ramá. Já não tem mais liturgia no santuário. Agora eles estão indo para casa em Ramá. E quando chega em casa, aí diz assim: Elcana conheceu Ana, sua mulher. Esse verbo conhecer não é sinônimo de conhecimento teórico, mas na luz da Bíblia é sinônimo de relação íntima, relação conjugal entre o esposo e a esposa. Quando chega em casa, Ana vai fazer o seu papel de esposa para satisfazer seu marido, tanto biologicamente quanto a si mesma. E quando ela está fazendo o seu papel de esposa, olha o que Deus vai fazer. Vai se lembrar dela. Deus não se lembra dela quando ela é humilhada. Deus não se lembra dela quando ela está votando e orando. Deus não se lembra dela quando Elcana pergunta por que choras e não comes. Deus não se lembra dela quando o sacerdote libera a palavra profética. Deus não se lembra dela quando ela está no santuário cantando. Mas quando ela chega em casa e vai satisfazer o seu marido, o Senhor olha e diz: me lembrei de ti. Isso é para a gente entender duas coisas antes de falar Samuel. Primeiro, tudo que a gente faz, para nós pode ser natural, comum, mas na mente de Deus todos os nossos atos, até a união conjugal, é sagrado. É um ambiente para Ele se revelar. Por isso os critérios são importantíssimos. Porque Ele pode vir a qualquer momento para se revelar. Agora, outro detalhe. Isso aqui é para uma linha mais de família. Só um insight. Mas outro detalhe. Por que o Senhor Deus não se lembrou dela no santuário? Porque a Bíblia diz que eles estavam lá adorando perante o Senhor. Por que na adoração não se lembrou dela? E o culto já tinha encerrado. A liturgia já não tinha mais. Aí aqui está um segredo. Não confunda a liturgia com a adoração. A liturgia é humana. A adoração é espiritual, divina e celestial. Havia encerrado a liturgia no santuário, mas a adoração de Ana não acabou. Sabe por quê? Encerrou a liturgia,
mas o culto que ela oferecera continuava chegando diante de Deus. Você não tem noção quando você levanta uma mão no santuário, você não tem noção quando você abre os lábios, diz um aleluia, um glória a Deus, e ministra uma adoração, dá a bênção apostólica, encerrou a liturgia, e você vai para casa achando que o culto acabou. Não, o que você ofereceu aqui continua chegando, só continua subindo, Deus continua recebendo. Aquilo que Deus não fez aqui, Ele pode fazer ali no asfalto, dentro do ônibus, dentro do automóvel, você chegando em casa, dentro de casa, e aquilo que você acha muito comum, Ele chega e diz: me lembrei de você, porque seu culto chegou a mim. Então vamos de lá. Eu tenho que falar do propósito existencial. Eu criei todo esse pano de fundo para a gente chegar aqui. E sucedeu o quê? Passando algum tempo. Que tempo é esse que a Bíblia diz que passou? É o processo gestacional de Ana. 9 meses. Só que para esse processo gestacional acontecer, aconteceu pelo menos 2 grandes milagres. Mas se der tempo eu vou falar do terceiro. O primeiro grande milagre, e eu vou usar uma linguagem agrícola, porque um homem, colocando em prática o poder da sua masculinidade, por meio da sua virilidade, ele lança milhões e milhões de sementes. E quando ele libera esses milhões de sementes, no meio delas ainda tem o serial killer que vai destruindo todas as sementes. Guarde essa linha. O outro grande milagre é que nesse momento que Ana está coabitando com Elcana, ela está ovulando. E a mulher só libera um óvulo uma vez em 30 dias. Ela está ovulando. E desses milhões de sementes, há uma corrida de São Silvestre no útero de Ana, disputando apenas um óvulo. Milhões e milhões morrem no meio do caminho. Apenas um atinge o óvulo. E deixa eu abrir um leque. Você não é um vencedor a partir de que você nasceu. Você já é um vencedor no útero. Porque você sofreu concorrência e disputa. E milhares e milhões morreram. E você sobreviveu. Você chegou no alvo. No entanto, era para ter outra pessoa no teu lugar. E você está aqui. E esse que atinge o óvulo passa pela estrutura, pela membrana do óvulo, atinge o núcleo do óvulo, passa pela trompa de Falópio e vai colar na parede uterina de Ana. E quando cola na parede uterina de Ana, aí Deus olha e diz: vou implantar aqui o meu projeto Samuel. Agora deixa eu te mostrar o texto que lemos. E sucedeu algum tempo. Passa 9 meses, eu não vou nem falar do processo gestacional,
Isso é outra mensagem. Ana concebeu. Preste atenção nesse verbo, conceber. Preste atenção na saída de Samuel do ventre. Concebeu. O que era deserto, agora é frutífero e põe um fruto para fora. Aí Ana pega Samuel. A Bíblia diz, deu um filho. Lembra do propósito? Eu falei que ela pediu um varão. Deus dá exatamente o que ela pediu. Aí chega o Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o quê? Justamente o que ela desejava está nas suas mãos. Aí quando ela olha assim e pega, ela diz assim: sabe, você vai se chamar Samuel. Não foi Deus que deu o nome a ele. Ela diz, você vai se chamar Samuel. Samuel, num conceito bem simplório, Deus ouve, Deus responde. Ela está dizendo o seguinte: você não é fruto meu de Elcana, você é uma resposta. E outra coisa, você não foi gerado no leito comigo e Elcana. Não, você foi gerado não no meu útero, você foi gerado no meu joelho. Do joelho foi ao pai, do pai foi ao útero. Você é fruto do meu joelho. E você é Samuel. Sabe por quê? Porque eu não cheguei para Elcana e disse, me dá um filho, Elcana. Ele dava filho para Penina. Eu fui aos céus. Eu pedi, você é o Deus dos céus. Você é o presente que Ele me deu. Em outras palavras, você não é um fruto natural. Você não é resultado de um homem ou uma mulher. Você é um milagre. É justamente que aqui agora eu começo a aplicar. Você que me ouve, guarde esta palavra. Você é similar a Samuel, assim como a vida de Samuel é um grande milagre. Receba esta palavra. A sua vida é um verdadeiro milagre. Você é um grande milagre. E eu vou te mostrar porque você é um grande milagre. Porque se dependesse das estruturas biológicas, naturais, de Elcana e Ana, Samuel não nasceria. E outro detalhe, você precisa entender que você não é resultado do relacionamento entre seu pai e a sua mãe. Não se espante, porque eu vou explicar. Você não é resultado do relacionamento íntimo do seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque quando seu pai e sua mãe estavam coabitando, sequer os dois estavam pensando em você. Sequer eles estavam escolhendo o seu sexo. Sequer eles estavam escolhendo o seu DNA, seu fator RH, a cor do seu cabelo, seu tamanho, seu peso, sua estrutura, sua fisionomia, seus traços, seu sexo. Eles sequer
pensavam em você, porque a sua origem não está a partir de um útero. Você antecede um útero. Você não foi gerado no útero. Você foi gerado, desenhado, projetado, pensado na mente de Deus. Antes do seu pai, antes da sua mãe, Deus já falava em você, Ele já pensava em você. Aí você me pergunta, onde está isso na Bíblia? Gênesis 1:26, o homem não era criado ainda, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo no conselho de destino, falando do homem sem ele ainda antes existir, dizendo, façamos o homem, façamos o homem, façamos o homem. Ele fala sobre você, falava sobre você antes de existir. Chega Salmo 139, Davi diz, ainda antes que eu existia, os teus olhos me viam, porque no teu livro está escrito acerca de mim, ainda antes que eu venha a existir. Aí chega Jeremias, você vai ser profeta, Jeremias? Não, eu não vou ser. Eu não passo de uma criança. O Senhor diz, não digas que você não é uma criança. Sabe por quê? Eu te conheço antes do ventre materno. E volto a afirmá-los, se dependesse da estrutura biológica, dos recursos naturais, sociológicos e humanos, Samuel não teria nascido, porque a sua família não tinha essa estrutura. E ainda predominava uma esterilidade. Guarde bem isso, você que me ouve aqui. Se dependesse de todos os recursos naturais do seu pai e da sua mãe, você não era para ter nascido, porque predominava uma esterilidade na sua família. Que tipo de esterilidade? Primeiro, uma esterilidade empregatícia. Teu pai, tua mãe não tinha garantia de emprego. E quando cogitaram e falaram, comentaram alguma coisa da probabilidade de você nascer, teu pai e tua mãe ouviram de parentes, de vizinhos, de amigos. Se você não tem uma garantia de futuro, você não tem uma garantia empregatícia, por que vai gerar essa criança? Para ser mais um perambulando nas estradas da vida? Seu pai, sua mãe, quando se uniram, tinha uma esterilidade na família. Eles não tinham residência própria, um lugar para habitar. Por morar de favor em um cômodo, onde muitas das vezes o travesseiro era o papelão, o colchão era o papelão, o travesseiro era um tijolo, onde o fogão muitas das vezes eram latas. E quando cogitaram na probabilidade de você nascer, ouviam parentes e amigos dizendo, se vocês não têm onde caírem mortos, como é que vai gerar essa criança? Para mais um ser jogado debaixo das pontes da vida? Predominava uma impossibilidade de você nascer.
dentre elas, uma esterilidade de vestuário. Seu pai, sua mãe, só tinha uma peça de roupa. E muitas das vezes, roupas usadas, de tamanhos maiores do que as suas medidas. E quantas vezes ficava despidos dentro de casa, esperando a roupa secar, para colocar no corpo. Quantas vezes remendadas, porque só tinha aquela. Quantas vezes papelão no fundo do calçado, para fechar o buraco, para poder caminhar. E quando cogitavam em ter você, falavam: por quê pôr alguém no mundo? Para ficar mais um despido? Mais um necessitado? Predominava uma esterilidade na sua família, uma impossibilidade de você nascer. E dentre elas, uma dificuldade alimentícia. Quantas vezes seu pai foi dormir com fome para sua mãe comer o último grão de farinha? Quantas vezes, depois do estômago doendo, de não aguentar mais tanta água para eludir a fome, foram na casa de parentes deles, em busca de um pedacinho de pão dormido e 2 dedinhos de café, e tiveram a refeição negada. E quando cogitaram a probabilidade de ter você ouvir: vocês não têm o que comer. Você vai gerar isso? Para estar nos lixões da vida, buscando resto de alimento em estado de putrefação, ou nas lixeiras dos restaurantes, lanchonetes. Não havia probabilidade de você nascer, que predominava uma esterilidade na sua vida. Quantas vezes seu pai saiu com uma enxada no ombro, pedindo pelo amor de Deus para limpar uma vala, um esgoto, um quintal, para ganhar um tostão, para levar uma refeição para casa? Quantas roupas sua mãe lavou e passou chorando, de pessoas de nível mais alto, para ganhar o pão de cada dia? E quando falavam da probabilidade de você nascer, mais um, para estar batendo de porta em porta, tem destino, sem futuro, sem profissão, mendigando, predominava uma esterilidade na sua família.
Eu estou dando uma pausa, porque eu sei que quando eu estou ministrando, a presença de Deus vem. E ela veio exatamente agora. Eu não posso ser o impedimento à ação da presença de Deus. Eu estou dando uma pausa para você desfrutar da presença de Deus. Aproveite-a. Tome posse dela. Desfrute. E deixe a mesma te envolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por que Samuel nasceu? Então, por que você nasceu? Porque Deus decidiu fazer uma intervenção e alterar até mesmo aquilo que Ele estabeleceu. Por causa de um propósito, Deus estabeleceu uma nova atitude. Você precisa entender que por causa de você, Deus alterou tudo. Por amar você, Ele é capaz de transformar deserto em manancial. Por amar você, Ele é capaz de transformar a tempestade em um raiar de sol. Por amar você, Ele é poderosíssimo para transformar um grande inverno em uma belíssima primavera. Por amar você, Ele é poderosíssimo de transformar desgraça em graça. Por amar você, Ele é poderoso de transformar um útero estéril em um útero multiplicador e frutífero. Por amar você, Ele é poderoso de remover a maldição e estabelecer a sua bênção. E o Senhor te trouxe hoje aqui para lhe dizer: pare de ir para frente do espelho, procurar defeito em si mesmo e se sentir inferiorizado, inferiorizada, inútil, desvalorizado. Por acaso o design, o projetista, quem pensou em você, quem te desenhou, quem te fez errou? Não, você é exatamente o que você é. Então hoje você não vai precisar mais cantar
Senhor, faça um milagre em mim que Ele não vai fazer. Você não vai precisar orar. Senhor, faça um milagre que Ele não vai te responder. E por que Ele não vai responder? Porque Ele vai dizer: filho, filha, eu não posso realizar um milagre onde já é meu próprio milagre. Então hoje você pode abrir a boca, estufar o peito e dizer: eu sou o milagre, eu sou o milagre, eu sou o milagre. Três coisas que eu vou liberar aqui. E vou liberar e vou liberar vocês. Mas eu preciso dizer isto. Primeiro, para a juventude que me ouve aqui. Você não tem noção do seu propósito existencial. Por que você tem esse pai? E por que você tem essa mãe? Ana era estéril. Geograficamente era do interior. E a juventude de hoje, ela tem a tendência de encurralar os pais e a mãe. O pai e a mãe, exigindo coisas que o pai e a mãe não têm condições de dar. Porque usa metodologias comparativas. Porque a prima ganhou, ela acha que tem que ganhar. Porque o primo recebeu, acha que tem que receber. Porque houve uma grande festa de aniversário, a festa tem que ser igual. Teve uma celebração natalina, tem que ser fenomenal. E você fica exigindo coisas que seu pai e sua mãe não têm condições de dar. E muitas das vezes você diz: por que eu não nasci morto ou morta? Sou uma pobre coitada, essa casa é um inferno. Eu não gosto de você, e você vai para um quarto, bate a porta e se tranca. E a sua mãe ferida vai para o banheiro chorar. Não é porque que ela não quer dar, ela não tem condições de dar. Você fica peitando pai e mãe e você não sabe. Primeiro, você poderia ter nascido aqui no palácio da rainha. E Deus veio com o teu projeto aqui no palácio. Só que nenhum deles da realeza tinha o DNA compatível. O Senhor foi com o teu projeto na Casa Branca. Nenhum presidenciável e sua família americana tinha o DNA compatível. Ele rodou as pessoas de todo o mundo. Aí chegou lá no interior do Goiás, lá no interior de Minas Gerais, lá naquele interiorzão, tinha duas pessoas simplórias. Ele viu que tinha o DNA compatível. Aí ele virou para aquele casal, para aquela mãe, aquela esposa, e disse: me empresta teu útero. Vai ser minha manjedoura biológica para gerar um projeto que está aqui na minha mente. Por isso que você tem esse pai. E por isso que você tem essa mãe. E você saiba de uma coisa, que você é a semente bendita que Deus plantou no solo da sua família para mudar a história da sua família. E eu vou lhe provar em Samuel. Eu vou lhe provar em Samuel. Depois de Samuel,
A vida de Ana, de Elcana, nunca mais fora a mesma. Samuel foi um divisor de águas. Até Samuel estéril, até Samuel infrutífera, até Samuel maldita, até Samuel chorona, até Samuel desgraçada, até Samuel debaixo de maldição, estéril, totalmente infrutífera. Depois de Samuel, olha, quando Samuel nasce, lembra que eu disse, guarde o verbo conceber, 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 porque quando Samuel nasce, ele traz consigo toda a maldição, e o útero dela torna-se frutífero, porque depois de Samuel, ela ainda tem mais 5 filhos. Você é a semente bendita, você é a semente bendita, você é a semente bendita. Glória a Deus! E deixa eu dizer mais 2 coisinhas para vocês aqui. Vamos voltar um pouco na gestação de Ana, para entender o que eu vou falar aqui. Eu deixei isso aqui por penúltimo. Ana está grávida. Está no processo gestacional. Queda de pressão arterial. Enjoo. Elasticidade da barriga. E Penina, alvoroçada, perguntando: você está doente? Você está inchada? Você está carregando um mioma? Você tem mioma aí dentro, né? E Ana dizendo para ela: eu nunca estive tão saudável. Eu parafrasei tudo isso para chegar onde eu quero. Aí eu pergunto para você: o que Ana carregava dentro de si? O que ela carregava dentro de si? Biologicamente, o que ela carregava? Um filho. Aí você vai entender agora que ela não carregava um filho. Ela carregava mais do que um filho. Ela grávida, o que ela carregava dentro dela? Ela carregava um profeta. Ela carregava um sacerdote. E ela carregava um juiz. Pai e mãe que me ouve aqui, cadê os pais, cadê as mães? Deixa eu lhe dizer algo aqui à luz da palavra de Deus. Deus não te deu um filho, não usou o teu útero, mãe, como oficina de Satanás, para gerar mais um viciado, para gerar mais um drogado, para gerar mais um marginalizado, para gerar mais uma meretriz. Deus usou o seu útero para gerar uma profetisa, para gerar um profeta, para gerar um sacerdote, para gerar um adorador, para gerar um juiz, para gerar uma voz profética na terra. De tudo que eu tinha para falar hoje aqui, hoje, à luz da palavra de Deus, a você jovem, a você que está iniciando a vida, eu vou mostrar para vocês hoje, se você é a geração de Samuel, onde Deus irá te levar. Quem estava jogando o texto na tela, põe Hebreus 11. Põe Hebreus 11 e põe o versículo 32. Preste atenção nessa leitura. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de quem? Samuel. Aí vamos lá. Penina. Penina. Quantas mensagens você já ouviu de Penina? Quantas você já ouviu de Ana? Me diga quantos livros os filhos de Penina escreveram. Me diga quantos livros o filho de Ana escreveram.
Me diga quantos reis os filhos de Peninas ungiram. Me diga quantos reis Samuel ungiu. Outra verdade. Olha para a galeria dos heróis da fé. Olha para a galeria dos heróis da fé. Elcana está na galeria dos heróis da fé? Está. Mas Samuel está lá. Penina está na galeria dos heróis da fé, mas Samuel está lá. Os filhos de Penina estão na galeria dos heróis da fé, mas Samuel está lá. Ana está na galeria dos heróis da fé? Não, mas Samuel está lá. Então receba essa palavra, jovens. Receba essa palavra. Onde teu pai e a tua mãe não conseguiram chegar, você chegará. Onde teu pai e tua mãe não conseguiram estudar, você estudará. Aquela empresa, aquela indústria que seu pai e sua mãe ia lá para exercer a função de jardineiro e de exercer café, você será diretor lá. Você será dono da empresa. Por quê? Porque você é um milagre. Agora abre essa boca, estufa esse peito dizendo: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Se coloque de pé por bondade. Vamos parar por aqui hoje. Aleluia! Aleluia! Você pode levantar suas duas mãos, por favor. E você vai profetizar agora. Não para a pessoa que está ao seu lado. Você vai profetizar para você mesmo, para você mesma. E da sua maneira, da maneira que você aprendeu, você vai dizer, profetizando para si mesmo: eu sou um milagre.